Olá, caríssimos, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Estou fazendo uma série de vídeos sobre posição relativa de objetos no espaço e no plano, que nós chamamos de geometria de posição, mas mostrando como que a geometria analítica, a existência de sistema de coordenadas, de equações, é uma ferramenta que ajuda muito no fazer essa análise. Então, neste vídeo específico, eu vou olhar, nós estamos no espaço, então nosso ambiente é dimensão 3. Os objetos que eu vou analisar agora são plano e reta. Vou ter que fazer sempre alguns comentários, porque a geometria analítica, ela traz um ferramental muito forte. E boa parte desse ferramental não é ensinado no ensino médio. Então, aqueles de vocês que estão fazendo ensino médio ou que não fizeram uma faculdade na área de exatas, tem algumas coisas aqui que não são tão conhecidas. Então, eu estou complementando, fazendo essas observações. O ambiente em que a gente estuda isso, o que é típico isso aqui, essa geometria analítica, ela é com 3 dimensões e com as coisas que eu estou usando, ela é típica do primeiro ano de faculdade de exatas, tipo física, matemática, engenharia, que tem disciplinas com esses nomes, geometria analítica. Então, vamos devagar com os nossos contextos. Dimensão 3, e eu quero posição relativa entre uma reta e um plano. A gente já sabe o que é, falando em geometria de posição, sem equação, sem nada. Um plano e uma reta. Quais as possibilidades? A reta é paralela ao plano e está fora do plano. A reta está dentro do plano, contida no plano. Esses dois casos nós chamamos de paralelismo. E vocês já vão ver por que a gente chama de paralelismo. Esses dois casos. A outra possibilidade é a reta encontrar o plano. Ela fura o plano, é uma reta concorrente com o plano. A reta fura o plano. A intersecção é um ponto só. E não tem outra possibilidade. Como um tem dimensão 2, outro tem dimensão 1, o único jeito de não se encontrarem é sendo paralela fora do plano. Não tem o equivalente a retas reversas. A reta, se essa reta está aqui, ó, aparentemente ela não é paralela ao plano e ela não encontra o plano. Ela encontra sim, porque o plano é infinito. A reta é infinito, embora aqui o giz não esteja encontrando o caderno, pensando na reta infinita e no plano infinito, eles se encontram sim. Né? Então, essa é a posição relativa que pode ter paralelos distintos, paralelo contido ou concorrentes num ponto. Plano tem dimensão 2, no espaço de dimensão 3, ele tem equação geral. Então, uma equação deste tipo, ax mais by mais cz mais d, é a equação de um plano. Aqui eu tenho um exemplinho, x mais y mais z igual a 1. Equação geral com 3 variáveis. Como é linear, está no espaço e representa um plano no espaço. Até dá para desenhar que plano é esse. Se nós pegarmos um sistema de coordenadas, esse é o plano que, olha, quando x e z, y e z é 0, o x é 1. Quando x e y 0, z é 1. Quando x e z é 0, y é 1. Então, quando 2 é 0, o terceiro dá 1. Então, ele é um plano que corta o que a gente chama de primeiro octante do espaço, nesse triângulo aqui. Se o meu sistema de coordenadas fosse aqui na sala, tivesse eixo X, esse rodapé dessa parede, eixo Y, o rodapé aqui embaixo da lousa, e eixo Z, esse canto, seria um plano que encontraria cada um desses eixos na medida 1. Então, 1 aqui, 1 ali, 1 aqui, passaria aqui esse plano fazendo um triângulo aqui. Tá? Então, isso é um plano. Uma reta. Uma reta no espaço, ela não tem equação geral, porque ela é dimensão 1. Equação geral dá uma dimensão a menos, da dimensão 2. Então, a reta é dada por uma terna de números, que eu interpreto como um ponto, mais
uma outra terna vezes um parâmetro. E essa outra terna eu interpreto como vetor. Então está aqui um exemplo de uma reta. 3 números. Eu não escrevi os números porque, de propósito, para eu mostrar que essa reta e esse plano são concorrentes, não importa esse ponto, qualquer ponto vai dar a mesma análise. E aqui está o vetor, quer dizer, isso aqui significa um ponto do espaço e um vetor. E como eu multiplico o vetor por um parâmetro, significa que eu estou percorrendo a reta que passa por esse ponto e tem a direção e sentido dado por esse vetor. Dados esses dois objetos, vamos começar a pensar. O vetor ABC é perpendicular ao plano π. Esse plano que eu tenho aqui, x mais y mais z igual a 1, o vetor n, 1, é perpendicular a esse plano. O vetor 1, ele está saindo aqui no primeiro octante, ele é um vetor que sai para cá. E ele é perpendicular ao plano em questão. Então isso é uma informação da geometria analítica super importante. O vetor V1, V2, V3 chama vetor diretor da reta R. E aí, os dois casos, olha que elegância de conclusão. Eu tenho um plano e eu tenho um vetor perpendicular, que é dado pelas coordenadas ABC. Eu tenho uma reta e o seu vetor diretor. Quando é que a reta é paralela ao plano? Ela é paralela ao plano se a direção dela, veja que ela pode estar, ela tem um grau de liberdade, que eu estou apontando agora, a reta, vocês estão vendo que eu estou variando, mantendo a minha reta horizontal, o plano está na horizontal, a reta está na horizontal, mas mudando a direção. Mas sempre o vetor normal ao plano é perpendicular à direção da reta. Então, quando é que a reta é paralela ao plano? Ela é paralela ao plano só se o vetor V, que é o vetor diretor da reta, for perpendicular ao vetor N, que é o vetor normal ao plano. Isso é super rico. E o que isso tem de forte? Que é muito fácil de fazer a conta, porque nós temos os numerinhos aqui. Mas a geometria analítica traz mais um fato. Então, para quem não fez um curso de geometria analítica na faculdade, o que eu vou falar agora é novidade. Vetores são perpendiculares, nesse ambiente que nós estamos, o R3, tudo bonitinho, se uma coisa chamada produto escalar deles for zero. O nome disso aqui é produto escalar. E como é que calcula o produto escalar? É super simples de calcular. É por isso que a geometria analítica funciona maravilhosamente bem. Para calcular o produto escalar, você faz assim, A, que é do vetor normal, vezes o V1, que é do vetor diretor, mais B vezes V2, mais C, V3, se isso aqui der zero. Então, essas informações nem todos de vocês tinham. Eu estou retranscrevendo aqui o que é uma aula ou duas da disciplina de geometria analítica da faculdade. São essas informações. Mas isso fica uma ferramenta super forte para trabalhar. E quando é que a gente decide, e se o produto escalar não é zero, quando é que o vetor, a reta R, é concorrente com o plano π, encontra num ponto só? Bom, é exatamente o oposto daquilo, só tem essa condição. Se AV1 mais BV2 mais CV3 for diferente de zero. Se é igual a zero, significa que o vetor da reta e o vetor do plano, perpendicular ao plano, são perpendiculares entre si, paralelismo.
Aqui falta a gente analisar se ele está contido ou não. E se isso é diferente de zero, eu já sei que vai ser intersecção um plano. Então, este exemplo que eu tenho aqui, em que eu tenho n igual a 1, 1, 1, e o vetor diretor v igual a 1, 2, menos 1, se eu fizer essa conta, AV1 mais BV2 mais CV3, 1, 2, menos 1, dá 1, mais 2, 3, menos 1 dá 2. Isso aqui dá 2 nesse caso. Logo, esses vetores, esse plano e essa reta, são concorrentes, interceptam num ponto só. Como é que eu acho esse ponto? Aí você faz substituição. Você pega essas coordenadas, esse x, que é esse número mais lambda, joga aqui. Esse y mais 2 lambda, joga aqui. Esse número mais menos z, menos 1z, joga aqui. Fica uma equação com uma única incógnita lambda, você resolve e você acha esse ponto onde essa reta encontra esse plano. É super prático para fazer, não tem nenhuma dificuldade. Eu não pus os números aqui porque eu estava querendo que vocês vissem que com qualquer ponto essa reta e esse plano vão se encontrar e vão ser concorrentes. Tá? Essa é a conclusão aqui. Mas se você puser um plano, um ponto aqui específico, 2, 1, 1, aí como é que você acha o ponto que é a intersecção? Então você vai fazer x, 2 mais 1 lambda, vai por aqui. 2 mais 1 lambda. No y, você vai pôr 1 mais 2 lambda. E no z, você vai pôr 1 menos lambda, igual a 1. Isso é uma equação que só tem uma incógnita lambda. Você resolve, achou o lambda, joga aqui, você achou o ponto onde esse plano encontra essa reta. Super maneiro. E se esse número produto dá zero? Então, se eu tivesse colocado aqui como exemplo o plano π, x mais y mais z igual a 1. Vetor normal, 1, 1, 1. Agora eu vou colocar uma reta que tem aqui um ponto mais lambda vezes um vetor. E eu vou colocar um que seja perpendicular a esse, produto de zero. Então eu vou colocar aqui 2 menos 1 menos 1. Observa, 2 menos 1 menos 1, deu zero. Então esse vetor é perpendicular a esse, então esta reta tem um diretor que é perpendicular ao normal ao plano. Então a própria reta é paralela ao plano. Tá? E como é que eu decido se trata-se de um paralelismo está contido ou não contido? Olha que coisa elegante. Então, a reta R está contida no plano π, que é um caso de paralelismo. Quando a reta está contida no plano é porque ela é paralela. Se e somente se aconteceu o seguinte. O AV1 mais BV2 mais CV3 igual a zero, que é o paralelismo que eu acabei de falar. E mais, se ela está contida, então todos os seus pontos estão no plano. Então, quando eu jogar nessa fórmula RST, que é o ponto por onde passa a reta, tem que ser verdadeiro. Então, daí A vezes R, mais B vezes S, mais C vezes T, mais D, igual a zero. Eu substituí x, y, z por esse ponto. Como a reta está contida no plano, então esse ponto tem que estar lá dentro, tem que satisfazer a equação do plano. E quando que R inter o plano é vazio, quer dizer, é a paralela que está fora do plano? Bom, se o AV1 mais BV2 mais CV3 for igual a zero,
E se um ponto qualquer da reta não pertencer, porque nenhum pertence. Então, AR mais BS mais CT mais D diferente de zero. Então, olha aqui, resumindo, a posição relativa de plano e reta no espaço tem três grandes possibilidades: paralela contida, paralela disjunta, concorrente com intersecção um ponto. O que você tem que olhar? Duas equaçõezinhas. Você escreve a equação do plano como equação geral, a equação vetorial da reta. Primeiro, vê se o produto escalar dá zero. AV1, BV2, CV3, se dá zero ou não. Ele pode dar zero ou não. Se não der, já é concorrente. Se der zero, aí você pega o ponto da reta, joga na equação do plano. Pode dar zero ou não. Se der zero porque está contida, se der diferente de zero é porque não tem ponto nenhum em comum. E fecha o assunto. Olha que legal. E se você quer saber se qual é o ângulo entre a reta e o plano, tem uma estratégia com geometria analítica, mas que aí é uma outra dificuldade. Tá? É muito bonito isso, né?